18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando mais uma semana e começando mais uma edição do programa 18 horas, Karine. Tamo junto, Carlão, a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui no 100,7, é isso aí. Um salve especial também pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. A Polícia Federal indicia mais 2 suspeitos pelas mortes do indigenista Dom Philips e do jornalista Bruno Araújo. Segue sem definição como vai ficar a Zona Franca de Manaus na reforma fiscal. Levantamento revela que o estado do Amazonas desperdiça até 53% da água. E aparece em 6º lugar em ranking do desperdício de água potável. Agora 6 horas e 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira para você, aqui no melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é segunda-feira, 5 de junho de 2023, é o ano, e vamos com você até às 7 da noite. 18 horas. Olha só, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e também Dia Nacional da Reciclagem. Datas que reforçam a importância da preservação e o uso consciente dos recursos naturais, Karine. Carlão, e o tema meio ambiente nunca foi tão central nas discussões mundiais como agora. O Dia Mundial do Meio Ambiente, gente, foi criado em 1972 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para chamar a atenção de todos para os problemas ambientais e alertar sobre a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muito inesgotáveis, né, Carlão? Eram considerados, né, Karine? Mais que uma data, o Dia Mundial do Meio Ambiente passa por um apelo global para o combate à poluição, fazendo um chamado para que todos reflitam aí sobre o que pode ser feito para reduzir a poluição, principalmente a de resíduos plásticos. Carlão, e o Brasil é o 6º país que mais descarta plásticos no mar. Por isso, precisa sim adotar com urgência políticas públicas que desestimulem o uso de plásticos, além de conscientizar a população sobre a importância de dar o destino correto ao plástico, no local correto, gente, ao invés de simplesmente jogar em qualquer lugar, poluindo o meio ambiente. Karine, puxando a brasa aí para a nossa sardinha aqui no Amazonas, um dos grandes problemas é a poluição dos igarapés. Nós alertamos aqui a nós mesmos. A maioria é transformada em verdadeiros esgotos e lixões a céu aberto. Ainda hoje a população insiste em jogar lixo direto nos igarapés e eu vejo isso daí diariamente, Carimilhão. Aliás, todo mundo vê, né, cara? É uma questão difícil mesmo, porque essa história de o rio leva, não leva, a água leva, porta do vizinho. Não existe essa história de vou jogar fora. O lixo a gente não consegue jogar fora, tá sempre aqui. Karine, ainda tem uma outra questão aí alarmante, a problemática do garimpo e o desmatamento ilegal. Pois é, Carlão, ou seja, a preservação da Amazônia nunca esteve tão em destaque quanto agora. Virou a principal moeda de negociação brasileira com o restante do mundo. Todas as nações cobram do Brasil políticas públicas efetivas para preservar o meio ambiente. Afinal, a Amazônia, considerada a maior floresta tropical do mundo, tem um papel crucial na regulação climática global e abriga uma biodiversidade riquíssima. É essencial fortalecer a fiscalização e as políticas de proteção ambiental, punindo os responsáveis pelo desmatamento ilegal e promovendo, claro, iniciativas de reflorestamento e manejo sustentável. Karine, resumindo, a preservação do meio ambiente é sim um compromisso que deve ser abraçado aí por todos nós, visando garantir um futuro sustentável para as próximas gerações, pensando aí nos nossos filhos, netos, tataranetos. Vamos aí tomar consciência disso.
Cada um fazendo a sua parte, fica com certeza muito mais fácil a gente preservar a flora. A flora é uma... Juntou tudo, ficou lindo, tá tudo florido, Carlão. Flora, fauna e os rios, lagos e os igarapés, Carimilhão. Sem dúvida, Carlão, a preservação do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, gente. Um desejo urgente dos povos de todo mundo e um dever de todos os governos, não só aqui do Brasil. São várias questões que são fundamentais, Karime. A água potável, por exemplo, tem que ser garantida para toda a humanidade. O acesso à água doce é cada vez mais precário por causa da crescente contaminação dos lagos e rios e mesmo da atmosfera que provoca aí chuvas ácidas. É complicado. Esgotos maltratados, uso de detergente não biodegradáveis, emprego abusivo de agrotóxicos contaminam sim os lençóis freáticos, desertos despejados nos cursos das águas, dejetos, né, despejados aí nos cursos d'água, claro que devolvem aí aos rios envenenamento e morte, comprometendo a frágil e complexa cadeia da reprodução da vida. Então o cenário delicado. Não é legal, é grave. Além de todos esses fatores aí, Carlão, temos ainda o desperdício. Escuta essa. Pra gente ter uma ideia, o Amazonas desperdiça até 53% da água e aparece em 6º lugar num ranking do desperdício de água potável. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo, tem mais informações a respeito desse problema. Muito boa noite, André. Então, o desperdício aqui no Amazonas é bem maior que a média nacional, não é isso? Será que é porque temos muito? Boa noite, seja bem-vindo. Exatamente. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. E a gente traz a informação que o Instituto Trata Brasil divulgou hoje um ranking com os estudos de quem mais desperdiça água potável do Brasil. De acordo com o estudo, o Amazonas aparece na 6ª colocação, isso com 53% de perda do que é produzido. O estado só aparece atrás do Acre, que vem com 74,4%, Roraima com 64%, Rondônia com 61,4% e Maranhão com 59,2%. Aqui na região norte, aliás, tem uma situação mais grave de acordo com os dados, que historicamente sempre teve poucos investimentos em saneamento e, consequentemente, os dados revelam que é um dos piores indicadores do setor aqui no país. Vale ressaltar também que o indicador caiu de 55,1% em 2017 para os atuais 51,2% na região. No entanto, continua aí elevado esse número, ou seja, quase da metade da água potável captada e tratada é desperdiçada. Os dados do Trata Brasil apontam que em 2015, 36,7% da água potável produzida no país foi perdida durante a distribuição. Já em 2021, um ano mais recente, com os dados disponibilizados, o índice atingiu cerca de 40,3%. Isso quer dizer que a cada 100 litros de água captada e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem por conta de vazamento nas redes, fraudes, os chamados gatos. Além disso, tem os erros de leitura do hidrômetros e outros problemas. Em 2021, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de águas foram captados da natureza e foram tratados, mas acabaram aí não sendo faturados pelas empresas do setor por conta dos problemas que a gente citou agora aqui em cima pelos dados. E uma portaria de 2021 do governo federal estabelece como meta para o ano de 2034 25% para este indicador. No entanto, os dados dos últimos anos mostram que o país não está avançando para alcançar esta meta, já que em 2021 foi o 6º ano seguido de piora do indicador de perda na distribuição. Agora, para explicar mais um pouco melhor sobre essa situação, a gente vai acompanhar a fala do economista e pesquisador do Trata Brasil, o Pedro Skazufika. Vamos acompanhar. Isso vai estar relacionado a um problema realmente na infraestrutura, né? Então são redes antigas, falta de manutenção, mas também ele está relacionado a questões comerciais. Então, por exemplo, existem locais que não têm hidrômetros para cobrar água, então você não sabe exatamente quanto que cada casa está consumindo. Tem locais também que você tem falhas no sistema de medição.
Então as perdas, né, esses 40%, 40 litros a cada 100 produzidos, elas estão compostas por perdas físicas, basicamente os vazamentos, e perdas comerciais, que incluem aí esses problemas nos hidrômetros e também outras questões relacionadas a problemas de medição. E tudo isso está relacionado, né, no final do dia, a uma questão de gestão, né, uma boa gestão de um sistema de distribuição de água, ela tem que ser eficiente aí nas perdas físicas, né, em controlar vazamentos, em fazer as manutenções adequadas, e também nas perdas comerciais, você ter hidrômetros que meçam com precisão, trocá-los com frequência. Então está relacionado a uma boa gestão dos sistemas de água. 18 horas. Exatamente. E Karime, Carlão, a gente também tem aqui uma nota da Águas de Manaus e diz que responde pelos serviços de água e esgoto da capital desde junho de 2018 e conseguiu nestes 5 anos reduzir o nível de perda de água na cidade em quase 20 pontos percentuais, saindo da casa dos 74,95% em 2018 para os atuais 56%. A Águas de Manaus reforça que a pesquisa do Instituto Trata Brasil tem como base os dados do ano de 2021, os mais atuais disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então a gente também traz essa informação de como é que está a situação aqui na cidade de Manaus. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 6 horas e 12 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Dando sequência, né? Estamos falando aí desde o início do programa que preservar o meio ambiente é fundamental, né? E que fortalece as fiscalizações e as políticas de proteção ambiental é importante. Autuando e punindo com rigor os criminosos faz parte de um processo, né, Karime? Aí é que é um ponto crucial, né, Carlão? Puxando daí, hoje, dia 5, também faz um ano dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles foram mortos no dia 5 de junho de 2022, na região do Vale do Javari, aqui no interior do Amazonas. Karime, até hoje os assassinos não foram julgados e a insegurança continua preocupante na região do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil, que fica nas cidades amazonenses de Atalaia do Norte e Guajará. Exatamente, Carlão. E depois de um ano dos assassinatos, as reivindicações principais da população indígena não mudaram. Os pedidos de investigação mais apurada sobre o crime e de políticas públicas que garantam a segurança na região continuam na ordem do dia. As investigações seguem para esclarecer pontos em abertos sobre o crime. Hoje, a Polícia Federal indiciou mais 2 suspeitos pelas mortes. Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, apontado como mandante do crime, e o pescador Jânio Freitas de Souza. Bom, vale lembrar que o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e o ex-coordenador geral de monitoramento territorial também da FUNAI, Alcir Amaral Teixeira, também foram indiciados por omissão. O Rubem Dário, o Colômbia, está preso desde dezembro do ano passado. Ele foi detido pela primeira vez em julho por falsidade ideológica e solto em outubro, depois de pagar fiança de R$15 mil. No entanto, a prisão dele foi decretada em dezembro de 2022 após descumprir condições impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória. O fato é que até hoje nenhum réu foi condenado pelos crimes. 3 acusados seguem em presídios federais. São os 3 pescadores que confessaram ter participado dos assassinatos. Amarildo da Costa Oliveira, que indicou o local onde os corpos foram enterrados, o irmão dele, Osinei da Costa de Oliveira, e Jefferson da Silva Lima. Karime, como você disse, eles estão presos, já foram denunciados e devem ser levados a júri popular em breve. E a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari pede investigação ampla para chegar aí em quem apoia atividades predatórias na região. Vamos aos detalhes na reportagem de Odineia Araújo. No dia 5 de junho de 2022, o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no Amazonas, na região do Vale do Javari, entre os municípios de Atalaia do Norte e Guajará.
A região abriga a maior concentração de povos isolados em todo o mundo, com 64 aldeias de 26 povos e uma média de 6.300 pessoas. O Vale do Javari enfrenta problemas como a pesca ilegal, a retirada de madeira e o narcotráfico. Bruno e Dom articulavam um trabalho conjunto para denunciar esses crimes praticados na área de maior concentração de povos isolados e de contato recente no mundo. Um ano depois do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, as reivindicações principais da população indígena não mudaram. É o que diz o procurador jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliésio Marubo. Nada mudou, pelo contrário, as coisas pioraram muito mais. Nós temos sentido mais ameaças aos defensores e todos aqueles que se opõem aos interesses do mundo criminoso ali na região do Vale do Javari. Esperamos de fato que as autoridades elas atuem de forma eficaz e que tragam de volta a vida no Vale do Javari. É preciso que a gente se sensibilize com esse caos que tem vivido o Vale do Javari e, de alguma maneira, ajude a restabelecer a verdade, restabelecer a vida naquela região. Uma das reivindicações da Univaja é com relação à investigação. Na opinião da entidade, isso deve ser mais abrangente e não se concentrar apenas nos autores do crime, mas nos agentes que apoiam atividades predatórias no Vale do Javari. Segundo Eliésio Marubo, é preciso investigar também o caminho do crime na região. Por isso, os pedidos de investigação mais apuradas sobre o crime e de políticas públicas que garantam a segurança na região. A Univaja segue dialogando com as autoridades e construindo um novo mundo. Na verdade, tudo isso a partir de grande forma de atuação, buscando enveredar pelos caminhos da justiça, fazendo com que as coisas voltem à sua normalidade. E para isso nós temos ajudado as autoridades a pensar e fazer isso. A Univaja também pede mais articulação entre as políticas de Estado para proporcionar de forma permanente a segurança para as populações nativas do Vale do Javari. A entidade também se queixa de que medidas sugeridas durante a transição para o atual governo ainda não saíram do papel. Por meio de nota, o Ministério Público Federal do Amazonas disse que o órgão segue atuando em 3 frentes com o propósito de garantir a condenação de todos os envolvidos no duplo homicídio. Além da ação penal contra os executores confessos do crime e que também respondem por ocultação de cadáver, foram apresentadas mais 2 denúncias, uma delas já com condenação em primeira instância. Além disso, segundo o Ministério Público, estão em cursos 2 inquéritos. Um destinado a apurar se mais pessoas agiram para esconder os corpos das vítimas em área de difícil acesso no município de Atalaia do Norte e outro busca identificar se há outros possíveis mandantes das mortes. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal fez hoje de manhã uma operação em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, para cumprir mandados contra envolvidos no massacre do Rio Abacaxis. Um hotel usado por policiais militares para torturar uma das vítimas e uma casa que pertencem ao mesmo empresário foram alvos dos agentes. No imóvel, os policiais encontraram mais de R$100 mil em espécie. Olha só, na operação, a Polícia Federal investiga policiais militares suspeitos de matar 5 pessoas, entre indígenas e ribeirinhos, em agosto de 2020. Os PMs também são investigados por desaparecer com 2 corpos, além de torturar moradores de comunidades próximas à cidade de Nova Olinda do Norte. A chacina ocorrida no Rio Abacaxis, próximo a Nova Olinda do Norte, deixou pelo menos 8 mortos, Karine. Carlão, e esse caso envolve o ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o coronel Lousimar Bonates, e o coronel da Polícia Militar, Ayrton Norte, que comandaram uma operação com o objetivo de desarticular a quadrilha que aterrorizava os moradores de Atalaia do Norte. Olha, com certeza esse caso ainda vai render muito, ainda vai dar muito pano para manga e nós vamos aguardar aqui cenas dos próximos capítulos, hein, Karime? 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, causou polêmica na sexta-feira ao dar uma declaração exaltando os estados do sul e do sudeste brasileiro. Segundo ele, são os estados destas regiões que podem contribuir para esse país dar certo, porque diferentemente dos demais,
tem mais pessoas trabalhando do que recebendo auxílios governamentais. Esse foi o Zema, Karine. Carlão, e foi um bafafá geral, faz ideia. O governador Zema foi bombardeado nas redes sociais e foi chamado até de imbecil pelo deputado federal Amon Mandel. Para falar mais sobre essa polêmica, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, a pressão foi tão grande que o governador mineiro veio a público, precisou pedir desculpas, não é isso? Conta pra gente mais detalhes. Boa noite, Cadu. Desculpas, mas nem tanto, pero no mucho, sabe? Ele deu aquela desculpa dizendo, fui mal interpretado, saiu fora de contexto, aquela velha desculpa, né, Karine? Sim. Boa noite pra você, minha querida, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, o governador, o Romeu Zema, né, deu uma baita de uma mancada nesse fim de semana ao fazer esse comentário infeliz, enaltecendo o povo do Sul e do Sudeste em detrimento do povo do Norte e do Nordeste. Então vamos ouvir logo de cara essa fala do governador Zema. Em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. 18 horas. A gente acompanhou a polêmica fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Cadu, imagina que procói, né? Foi mal, hein? Feio, ficou mal. Feio. É uma declaração racista, de certa forma, né? Homofóbica até, Karine e Carlão. O governador Zema acaba multiplicando a ideia de que o povo do Norte é preguiçoso, fazendo uma alusão ao povo indígena. Para mim, isso aí é racismo até, é homofobia, tem muita coisa aí por trás. A gente sabe que por muitos anos, né, Karine, nós sofremos com esse preconceito. Melhorou um pouco nos últimos anos, aí, mas de vez em quando aparece um cara desse aí e fala uma inverdade dessa, né? E o Zema, foi aliado de Bolsonaro, ele traz consigo as ideologias bolsonaristas, as ideologias homofóbicas, foi eleito com essa retórica fascista, inclusive, de nós primeiro, vocês depois. Ele foi eleito dessa forma, então não se pode esperar menos disso do que de Romeu Zema. E aí o deputado Amon Mandel publicou nas redes sociais o seguinte, eu vou falar porque foi uma citação, não é um áudio. Abre aspas, dá para entender que o sul do Amazonas dá a entender que o Sul e o Sudeste são superiores ao Norte e Nordeste porque tem menos gente vivendo de auxílio. É um argumento tão raso quanto uma poça d'água. O fato mais problemas sociais Tá me ouvindo, Karine? Sim. Repete, volta da poça d'água em diante, que deu uma falha no celular, na ligação. Então, o fato de termos mais problemas sociais não nos torna inferiores. Quem usa isso como argumento para rebaixar a região Norte e Nordeste é um idiota. Fecha aspas. Essa daí é frase aí do deputado federal Amon Mandel. Tá certo, né, Karine? Pelo menos Amon reagiu, porque quem deveria reagir não fez nada. Estou falando aí do governador Wilson Lima. Ele não falou nada, claro, por razões óbvias, né? Ambos aí têm o mesmo aliado. E logo após essa fala, o governador Zema pediu desculpas, como você disse, né? Só que ele disse que foi mal interpretado, que a imprensa fez recorte da fala dele, de que essa fala foi colocada fora de contexto, mas aí ele acabou tentando justificar o injustificável. É aquela velha frase, né, Karine? A gente só coloca para fora o que está no coração, né? E o que ele tinha no coração é isso. Preconceito. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, como é que está o andamento aí da reforma fiscal? Tem relatório que será apresentado amanhã e a situação da Zona Franca continua um mistério. Não é isso, Cadu? Conta aí pra gente as novidades dessa reforma. Carlão, a novidade é que a gente vai conhecer o texto da reforma tributária amanhã.
né, Carlão? Mas aí a questão da Zona Franca de Manaus, nesta reforma, ainda é um mistério, como você disse. Amanhã, o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, vai apresentar as diretrizes do novo sistema tributário. A ideia principal é aglutinar impostos federais, estaduais e municipais que incidem sobre consumos e serviços em apenas 2 impostos. É o chamado IVA dual. O IVA é o imposto sobre valor agregado. Um IVA para impostos federais e outro IVA para impostos estaduais e municipais. Isso daí é para tentar resolver a bronca com os governadores, mas parece que não vai resolver por enquanto. Inclusive o governo aí abriu mão, dizendo que os estados e municípios podem fazer legislação fiscal usando essa reforma tributária, mas ainda assim parece que não é consenso. Como esse sistema vai funcionar, Karime e Carlão, é aí que a gente vai saber com detalhes amanhã. Tentar entender, né? Pelo menos, porque essa reforma aí dá desde 1965. De repente eles encontram a receita do bolo para amanhã, já estou desconfiando. Agora, Carlão, sobre a Zona Franca de Manaus, eis aí a grande expectativa, porque a Câmara segue com a mesmíssima retórica de que a reforma tributária vai preservar a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Ponto, tá? Não esclarece como, de que forma, o que vai ser, o que vai mudar, nada. Então a gente vai continuar aguardando esse ponto amanhã e é possível que a mesma coisa seja dita, né? Então eu fiz o contato hoje, Carlão, com os 3 deputados que fazem parte desse grupo de trabalho, né, da reforma tributária, os deputados Adair Filho, Sidney Leite e Saulo Viana. Eu fiz a mesma pergunta aos 3, se tiveram acesso prévio ao texto da reforma tributária e se eles sabem qual vai ser o futuro da Zona Franca de Manaus nessa reforma. Sim. Nenhum deles quis responder, Carlão. Eu tive desde o início da manhã, eu venho tentando falar com eles e até agora nada. Então vamos aguardar, Carlão, o que vai ser apresentado amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui falando por telefone porque eu estou aqui na Câmara dos Deputados. Teremos novidades, a gente espera ter novidades, ou não, né? Do jeito que a coisa vai, pode acontecer tudo, Carlão, ou simplesmente nada. Vamos aguardar, Carlão e Karime. Valeu. Exatamente, Cadu. Cadu, e hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, ela foi reverenciada. Afinal de contas, conta pra gente, ela está prestigiada ou ameaçada de demissão? Cadu, qual é a sua análise aí? Por enquanto, prestigiada, viu, Karime? Hoje teve cerimônia lotada no Palácio do Planalto, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e o objetivo foi um só, foi aquecer o coração da ministra Marina Silva, tá? Ela foi bastante ovacionada, o objetivo foi esse, foi aquecer o coraçãozinho dela. Ela vem sendo duramente atacada dentro e fora do governo por causa de sua postura intransigente em defesa do meio ambiente. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. A gente já falou sobre isso diversas vezes. Hoje ela fez uma fala criticando a votação do Congresso Nacional, aliás, da Câmara dos Deputados, que acabou tirando atribuições estratégicas do Ministério do Meio Ambiente, que a gente também falou, vários setores aí foram retirados da pasta do meio ambiente, que acabou tirando atribuições que prejudicam o combate ao desmatamento ilegal e o garimpo ilegal também. Então vamos ouvir o que disse a ministra Marina Silva. Infelizmente, em recente decisão do Congresso Nacional, tivemos um retrocesso e uma reversão dessa sua decisão. É uma decisão que não está em acordo com aquilo que é o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que acatamos, porque na democracia a gente acata as decisões legítimas do Congresso Nacional. Mas não posso concordar. Não posso concordar porque elas vão na contramão daquilo que significa ter uma legislação ambiental robusta e que faça com que o Ministério do Meio Ambiente possa cumprir com suas atribuições que lhes são conferidas na Constituição Federal e em todas as leis que asseguraram a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente. 18 horas. A gente acompanhou o adendo, né, Cadu, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a respeito aí do dia e de toda a problemática da questão dela com o governo Lula, né, Cadu?
Exatamente, Karime. A ministra Marina Silva está bastante magoada, né? Pois ela saiu derrotada na disputa semana passada, que foi a MP dos Ministérios. A batalha continua porque o texto está no Senado e a expectativa do governo é de que o presidente Rodrigo Pacheco possa sentar em cima desse projeto e diminuir um pouco a temperatura que foi colocada, que foi esquentada aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira passou o trator, como sempre, né? E agora a missão aí do presidente do Senado, espera-se, pelo menos o governo pensa assim, de que o projeto possa esfriar um pouquinho até que se pense melhor. Mas o governo, ele sabe que não vai conseguir mudar o cenário, só espera um pouquinho de mais tempo para fazer articulação com o governo. Agora, nos bastidores, Karime, a questão é que ela embora tenha saído derrotada, o que se espera é que ela recupere um pouco de força por meio de decretos presidenciais. Nos bastidores, nos bastidores, a informação é de que ela não vai resistir à pressão. Mas tem outros ministros, Karime, em situação pior do que ela. E ela pode se beneficiar com esse momento. Ela tá sendo pressionada, mas o presidente Lula quer ela do lado dele, né? Então, é importante a gente ver esses dois cenários. Tem ministro, como eu ia dizendo, em situação pior que ela, porque circula nos corredores do Palácio do Planalto a informação de que depois dessa reestruturação da máquina estatal, por meio da MP dos Ministérios, pelo menos 7 ministros deverão ser trocados. As pastas mais procuradas, mais cobiçadas aí por substituições são turismo, casa civil, relações institucionais, comunicações, transportes, tudo isso para tentar resolver o problema, se alinhar com o Congresso Nacional. O governo planeja fazer uma grande reforma estrutural para tentar atender aos anseios dos partidos do centro. Agora, Karime, nesse evento aí do Congresso Nacional foi lançada a 5ª fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Esse plano, Karime, prevê a ampliação do cerco jurídico contra os desmatadores e também prevê incentivo econômico para quem desenvolver agricultura sustentável na Amazônia. Esse plano faz parte da meta de desmatamento zero até 2030. É um plano ousado que prevê, inclusive, o aumento de embargos, o aumento de ações, várias ações civis públicas, estruturar bases estratégicas, contratar analistas ambientais, enfim, é um grande plano que vai pelo menos dar um oxigênio à pasta ambiental. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, valeu, bom Cadu. Trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, vamos saber como foi o movimento nas escolas no primeiro dia de volta às aulas, com o fim da greve dos profissionais da educação do governo do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 99%. Olha só, o Rio Negro continua subindo. De ontem para hoje subiu mais 3 centímetros, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 21 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E hoje, as aulas voltaram 100% nas escolas da rede estadual depois da greve dos trabalhadores em educação, Karime. Carlão, mas a categoria continua em estado de greve, até que o governo cumpra com o reajuste parcelado de 15,19%. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre como foi o retorno das aulas. Vamos conferir. Uma audiência de conciliação na tarde desta segunda-feira entre o governo do Amazonas e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, ou Sinteam, ocorreu na sede do Tribunal de Justiça do Estado para decidir o reajuste de 15,19% proposta para a categoria.
Mas conforme o Sinteam, não houve acordo sobre o percentual de reajuste salarial entre as partes na audiência de conciliação. Segundo a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, uma segunda audiência foi marcada para a próxima semana para tratar especificamente sobre o percentual. Hoje nós tivemos uma audiência de conciliação com o Estado através da desembargadora Joana Meirelles. Não concordamos com o percentual de 8%, isso não é ponto pacífico. As demais pautas, sim, são ponto pacífico. O que nós queremos é que a mesa retorne e que seja retomado o percentual de 15,19%, que nós já havíamos, inclusive, levado para a categoria e foi aprovado em assembleia. Diante do impasse, a desembargadora firmou um compromisso de uma nova audiência para a semana que vem, onde o Estado poderá se pronunciar em relação a esse pedido e a essa colocação feita pelo Sinteam. Estaremos também, por esse momento, suspendendo as nossas ações futuras em relação ao nosso plano de ações, plano de lutas, na verdade, que fizemos, enquanto não houver a próxima audiência. Foi um compromisso firmado, um pedido da desembargadora e também foi um pedido dela para o Estado que as faltas de hoje não sejam computadas, que os trabalhadores que se apresentarem a partir de amanhã terão o seu abono, o seu ressarcimento das faltas imediatamente. O Sinteam aprovou o estado de greve na última sexta-feira, com 100% dos professores retornando às salas de aula nesta segunda-feira. De acordo com o sindicato, a medida foi adotada para impedir novos descontos salariais e demissões de servidores temporários, mas a greve pode ser retomada a qualquer momento. A reunião, mediada pela desembargadora Joana Meirelles, pediu ao sindicato que se abstenha de realizar qualquer agenda até a próxima reunião, o que foi aceito pela presidente do Sinteam, André Meirelles, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção aí para esse dado, hein? A cada 12 horas, uma menina menor de 14 anos se torna mãe no Amazonas. Isso mesmo, uma adolescente se torna mãe a cada 12 horas aqui no estado, Karime. Carlão, e o número é alarmante, né? A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado registrou no ano passado 998 partos, em que as mães eram meninas, na faixa etária de 10 a 14 anos. E conforme a lei, essas gestações são consequências de estupro, já que toda relação sexual, mesmo sendo consensual para meninas entre 10 e 14, até 14 anos, né, gente, é considerado estupro de vulnerável de acordo com a lei. Olha, Karime, este ano, de janeiro até abril, o monitoramento aponta para a manutenção desse quadro, com 215 partos realizados em meninas na mesma faixa etária, ou seja, de 10 a 14 anos. Esse é o terceiro pior cenário entre os estados brasileiros. O Amazonas está atrás apenas do Acre e de Roraima. Carlão, e combater essa violência é um trabalho que envolve educação e monitoramento. Isso porque a orientação é sempre notificar quando uma menor de 14 anos dá entrada numa unidade de saúde. Além da questão social, que é repassada ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil, os profissionais devem também analisar o aspecto da saúde, avaliando as condições do parto. Em muitos casos, por não terem o corpo totalmente em condições de gerar outra vida, essas meninas acabam desenvolvendo doenças como anemia, hipertensão, e a gestação pode culminar em parto prematuro ou bebê abaixo do peso. Fora todas as consequências sociais para essa menina, né? Enfim, segundo o levantamento dos partos realizados por meninas de até 14 anos, 632 foram naturais. E desse total, 156 eram indígenas e 457 foram identificadas como pardas. São 6 horas e 39 minutos e o Centro Integrado de Proteção da Pessoa Idosa atendeu nos últimos 3 anos mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social. O Amazonas registra por dia uma média de 5 casos de violência contra pessoas da terceira idade, Karime. Bom, Carlão, e para garantir dignidade e respeito, além de reprimir e combater a violência contra a pessoa idosa, acontece aqui em Manaus a campanha Junho Violeta, que já está aí no ar, digamos assim. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O mês
de junho será marcado pelo combate a um ato recorrente, a violência contra a pessoa idosa. E para chamar a atenção e promover a conscientização social, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania aqui do estado está realizando a campanha Um Grito pela Paz e Um Basta pela Violência contra os Idosos no Amazonas. Essa ação vai promover durante todo o mês de junho uma série de atividades com blitz, palestras e mobilizações. Para o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, o Dr. Euler Ribeiro, as pessoas da terceira idade merecem respeito e amor. E os idosos merecem ser respeito de todos, né? Você tem que procurar ajudar eles em qualquer dificuldade que possam haver. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que os agressores, na maioria dos casos, são filhos, seguidos de vizinhos e até mesmo os netos. A delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, destacou que as ações são necessárias para prevenir a violência e saber como apoiar as vítimas quando necessário. É um mês muito importante para toda a rede de proteção no combate à violência contra a pessoa idosa, mas também na prevenção a esse tipo de violência. E a delegacia atua diariamente, durante todo o ano, nesse combate, através da instauração de procedimentos, investigação e apuração de crimes cometidos contra a pessoa idosa. O Disque 100 registrou só no ano passado mais de 35 mil denúncias de violações contra os direitos das pessoas idosas. 87% das agressões acontecem no âmbito familiar. Aqui no Amazonas, as cidades de Manaus, Manacapuru e Presidente Figueiredo são os municípios com os maiores índices de violência contra as pessoas da terceira idade, como explica a secretária executiva da Secretaria de Direitos da Pessoa Idosa, Anne Alves. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, Presidente Figueiredo é o terceiro maior município com índice de ocorrência voltada à pessoa idosa. As denúncias de violência contra os idosos podem ser feitas de maneira anônima pelo Disque 100 ou no 181 da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado e também no 190, número da Polícia Militar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Cresce no Amazonas, hein? O número de golpes que roubam dados das vítimas por meio de aplicativos e ligações telefônicas. Atenção aí, além de usar esses dados para compras ou saques indevidos, muitas dessas informações são vendidas para outras quadrilhas, Karine. Um absurdo, Carlão. E de acordo com o levantamento do Ministério da Justiça, no ano passado, quase 1 bilhão de dados foram ilegalmente negociados em todo o país. Vamos aos detalhes agora com a Giné Araújo. Você já deve ter recebido alguma ligação de um suposto funcionário da sua operadora de telefone solicitando confirmação do seu CPF, o cadastro de pessoa física, ou até mesmo uma mensagem de texto alegando que você ganhou um sorteio e precisa clicar em um link para ser contemplado. Um detalhe que as duas formas de comunicação não ressaltam é que ao confirmar o CPF para o suposto funcionário ou ao clicar no link, você pode ter seus dados pessoais roubados e utilizados para práticas ilícitas. No âmbito do crime virtual, essa ação tem nome e se chama golpe do phishing, que traduzido significa pescando. O delegado Antônio Rondon, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, explica que o golpe remete ao fato de que o bandido utiliza alguma isca para ludibriar as vítimas e assim consumar os atos. O golpe phishing é um golpe muito comum utilizado na internet. Como o próprio nome está dizendo, a tradução dessa palavra significa pescando. É quando o criminoso se utiliza de alguma isca para pescar as vítimas. Esse phishing é quando o criminoso se passa por pessoas ou empresas confiáveis. E a depender da forma que ele lança essa isca, ele pode ser conhecido como SIM phishing ou V-phishing. São golpes que ele utiliza ou via SMS ou criando e-mails parecidos com empresas confiáveis ou até mesmo por aplicativos
de mensagens, como o WhatsApp. Ao repassar as informações, a vítima tem seus dados pessoais roubados, o que possibilita que, por exemplo, os criminosos consigam acessar a conta bancária. Para evitar cair nesses golpes, de acordo com o delegado Antônio Rondon, é preciso ter bastante cuidado ao receber ligações ou mensagens de textos solicitando a confirmação do seu nome completo, endereço, números, RG e CPF. Justamente, o phishing, o golpista, ele quer pegar os dados pessoais da vítima. Então, ele se passa por empresas confiáveis justamente pedindo informações referentes a cartão de crédito, a CPF, número de telefone, endereço. De posse dessas informações, ele consegue gerar empréstimos no nome da vítima, como também difundir esse banco de cadastro para outros golpistas. Então a vítima tem que ter atenção redobrada e não passar informações pessoais para remetentes que tenham alguma dúvida de quem seja. Somente em 2022, em todo o país, golpistas vazaram quase 1 bilhão de dados de brasileiros, segundo o Ministério da Justiça. Caso você tenha sido vítima de algum golpe parecido, o primeiro passo é comparecer à Delegacia de Crimes Cibernéticos, que funciona nas dependências da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, da política amazonense com ela, Carlão. Cíntia Blink. Isso aí, já está aqui ao vivo e em cores. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, para os vereadores, Manaus não tem problema algum, né? Tem vereador propondo o projeto de lei para declarar Manaus cidade irmã de Hebron, cidade palestina da Cisjordânia. O que uma tem a ver com a outra? Por que desse cidade irmã? Boa noite, explica pra gente, Blink. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Te confesso que tô até ainda agora tentando entender o que é essa cidade irmã, se ela passa o Natal com a gente, se ela tá sabendo que é nossa irmã, como é que é isso, entendeu? Porque é um projeto de lei de autoria do vereador François, que também foi o vereador que fez lá a proposta sobre as sacolas plásticas, que eu retorno aqui porque eu acho que está muito presente na nossa cabeça. Mas, apesar dele propor, foi aprovada na Câmara, ou seja, os 41 ali estão envolvidos, pelo menos maioria, né? Foi aprovada em plenário e está valendo. De acordo com a justificativa do projeto, se fala que é possível firmar acordos de ações, de convênio, de programa, de cooperação entre as cidades. Eu tentei falar com o vereador para saber se já há algo engatilhado, porque em específico essa cidade, se tem alguma coisa aí prevista, mas eu não consegui falar com o vereador ainda sobre isso. Manaus, eu fui atrás de saber, ela é a cidade irmã do Rio de Janeiro. Na prática, o que significa? Não sei. Não sei qual é o benefício que tem ser. E sabe quem também não sabe? A maioria das pessoas, porque nas redes sociais isso foi muito criticado, principalmente com a pergunta assim: Manaus não tem problema algum, né? Manaus tá tudo certo, tá tudo bem, e a gente tá arranjando uma irmã aí pra gente que, enfim, no fim também tá cheio de problema, né? Se for pro Rio de Janeiro, uma irmã também que tá... Então, teve um ensaio para uma outra irmã, que é a irmã de Seul, na capital da Coreia do Sul. Essa foi a proposta lá de 2013 do vereador João Carlos, mas essa história aí não foi para frente. E é isso, basicamente, que temos. O vereador que fez essa proposta e passou. E vamos entender depois aí o que isso significa de benefício. Aparentemente, muito, temos uma casa criativa. Karime, Carlão. Olha só, o governador Wilson Lima, ele assinou o termo de adesão do Amazonas ao Pacto pela Governança da Água. Olha aí, hein? Explica aí pra gente aí, troca isso em miúdos. Pois é, porque hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Como a gente já tá até falando por aqui. E nesse dia em especial, o governador assinou aí com um pacto pela Governança da Água, junto com a diretora-presidente substituta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a senhora Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro. Também se lançou um projeto de geradores de crédito de carbono e em unidades de conservação estadual. Teve uma solenidade hoje em que esteve presente, né, o Wilson Lima. Ele lançou também oficialmente o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimada, que já está na sua 4ª fase.
E também houve ali um pacote de medidas anunciado pelo governador, que tem o objetivo de ampliar essas unidades de conservação, reforçar a gestão ambiental, recursos hídricos e área de saneamento básico no estado, além de reduzir índices de desmatamento e queimada no Amazonas. Enfim, é uma tentativa, um caminho para abraçar mais a causa do meio ambiente, e hoje foi o dia de falar disso. Karime, Carlão. Legal. Otimista, né? Cíntia, conta pra gente o seguinte: a violência contra os jornalistas, infelizmente, continua. Conta pra gente o caso que aconteceu agora em Maués. Pois é bem chocante, viu? Foi dar uma entrevista em Maués, uma candidata a prefeita de Maués, porque eu já falei, né, dos 24 tá imperando, apesar da gente estar em 2023, e a gente falou até do caso de Parintins aqui. Maués segue o mesmo caminho, e em uma entrevista para o jornalista Franco Costa, ele é conhecido por lá por ser uma pessoa polêmica, por fazer oposição. Jornalismo é isso, né, fazer oposição, trazer o que está errado para que seja corrigido, e ele é famoso aí por dar voz ao povo, né, as pessoas vão lá para fazer denúncias, e ele é quem costuma dar publicidade a tudo isso. Na sexta-feira houve aí uma entrevista e essa candidata, ela é a concorrente do atual prefeito, que virá aí para uma reeleição. O prefeito esse que é o Júnior Leite, que ele é sobrinho do deputado federal Sidney Leite. E teve toda uma mobilização, né, um chamamento para essa entrevista, tudo mais. E durante a entrevista, a moto desse jornalista tacaram fogo nela, incendiaram ela. E chegaram lá 2 homens, um de capacete, outro com a cara limpa, só com um boné, jogaram uma garrafa PET de 1 litro de gasolina e tacaram fogo na frente da casa dele, a moto dele estava. E isso foi durante o programa, então eles só soube quando finalizou, e ele já levou esse caso lá na rádio. O que se fala é que ele é o programa mais ouvido e tudo mais. Então, pela coincidência de estar na entrevista, de falar de algo que chamou muita atenção, desconfia-se que pode ser uma agressão ao jornalista por ele trazer uma pauta que desagrada uma parte da população ali, ou uma parte dos políticos, enfim. É claro que há suspeitas, mas ainda não há nada comprovado, mas chama a atenção esse tipo de situação. E ele fez uma denúncia, né? Levou esse caso à polícia, mas existe um clima de medo, de tensão para esse jornalista, né? As pessoas falam para ele ter cuidado, mas é uma cidade pequena, então ele não tem muito o que fazer. Ele diz que segue trabalhando, e é isso. O outro lado não fala do caso, até porque, né, seria passar um recibo bonito, mas é isso que acontece, e chama muita atenção pelas coincidências de, durante a entrevista, rolar esse tipo de ataque. Pode não ter nada a ver, mas pode ter muito a ver. Mas muita coincidência. É muita coincidência. E os números aqui são preocupantes no Brasil, digamos assim. Sim. Mas diga lá. Não, e que a gente vai ficar de olho para acompanhar esse caso, para ver que fim vai ter, o que a polícia vai conseguir apurar e saber direitinho o que está acontecendo, porque é absurdo a pessoa estar trabalhando e de qualquer maneira ter a sua moto incendiada, qualquer coisa assim. E quem incendeia uma moto, qualquer coisa... É um aviso até, né? De repente, vai como uma ameaça, né? De repente, no Brasil, segundo a FENAGES, no Brasil registra uma agressão a jornalista por dia. Registrou porque esse foi o levantamento do ano de 2022. Então, todos os dias existe jornalista registrando agressão aqui no país. E isso números de 2022, segundo o FENAGES. É isso, até amanhã. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura com ela, Karime Leão, e é para esta noite de segunda-feira. Previsão do tempo. Pode ter chuva durante a noite e a madrugada, Carlão. As chances de chuva são de 83%, isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 65 e 65 e 97%. Mix.
18 horas. Esporte. Agora chegou a hora de saber tudo sobre o esporte com ele, Cid Soares. Boa noite, bem-vindo. Chega junto. O que temos para hoje, Cid? Sabe tudo do Flamengo. Boa noite. Boa noite. É quase tudo, quase tudo. Não vai ser tudo hoje, não. Bom, já é segunda-feira, né, cara? Daqui a pouquinho, aliás, daqui a pouquinho. Começou agora, né? O horário aqui de Manaus era 7 da noite, mas já começou. Acabou de me avisar aqui o Paulo, ressaltando aí Vasco e Flamengo, né? Jogando juntos pela primeira vez na segunda. Os vascaínos tudo felizes. É segunda e tal. Com o Gabigol, né? Que teve uma lesão aí no quadríceps. E o Matheus França foi o escolhido para assumir a vaga do camisa 10. Esse jogo começou mal de venda, né, de ingressos, mas já atingiu aí, já passou dos 40 mil vendidos, né? Então nós temos uma segunda-feira agitadíssima lá no Maraca. E o Amazonas, nosso time Amazonas, está em terceiro lugar e o Manaus está em sétimo no Brasileirão Série C. Lembrando que se classificam apenas 8. O Paysandu está em 15º, já embarcou agora para o Paraná, onde vai enfrentar o Operário também pela Série C, claro, né? E o Remo continua lá no último lugar, a lanterninha. Próximo jogo do Amazonas é na próxima quarta-feira, às 15 horas. O pessoal que torce, por favor, né? Vamos estar junto aí. Sim. Isso aqui em Manaus contra o Botafogo da Paraíba. E o Manaus pega o CSA na quinta-feira, fora de casa, no estádio Rei Pelé, popularmente conhecido como Trapichão, lá em Maceió. E o Nacional também joga na quarta-feira contra o Águia de Marabá, lá em Belém do Pará. O Princesa joga hoje contra o Trem. Agora também começa o jogo já, lá no Amapá. E o atacante Sassá viveu aí uma noite de domingo inspiradíssima, né? Ele marcou 3 gols do Amazonas na vitória por 3-2 do Confiança pela sexta rodada da Série C. O atacante Sassá foi realmente um ser inspirado. Ele marcou os 3 gols da vitória por 3-2 e pela sexta rodada da Série C. Se for o primeiro hat-trick, né, dele desde 7 anos. Pena que não pode pedir música no Fantástico, né? Bom, o Manaus venceu o Volta Redonda no sábado por 1-0. E na Série D, o nosso Nacional, também saiu vitorioso no último domingo. Marcou 3-0 sobre o São Raimundo de Roraima. E olha, tivemos o final, finalmente, dessa treta do racismo, né? A comissão do governo espanhol, responsável por punir denúncias de racismo no esporte, divulgou nesta segunda-feira as punições aos acusados de insultarem o atacante Vinícius Júnior durante o Campeonato Espanhol em 2022 e agora esse ano. 3 torcedores que insultaram o brasileiro foram racistas, né, no duelo contra o Valência há 2 semanas, foram multados em 5 mil euros e proibidos de frequentar estádios por 1 ano. 4 acusados de pendurar aquele boneco pelo pescoço com a camisa do atacante antes do clássico contra o Atlético em janeiro, receberam multa de 60 mil euros e foram banidos dos estádios por 2 anos. Outro episódio de racismo contra o Vini Júnior foi no duelo contra o Valência, no Mestalla, e movimentou o noticiário esportivo lá na Espanha e aqui no Brasil. Os 3 torcedores que chamaram Vinícius Júnior de macaco na partida do dia 21 de maio também foram alvos das punições divulgadas hoje. E era o que temos. Que maravilha, pelo menos tivemos uma resposta. Uma resposta, uma punição, algo foi feito. Exato. Muito obrigada, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 0,45%, cotado aos R$ 4,93. O euro fechou o dia em baixa de 0,41%, comercializado aos R$ 5,28. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 6,5%, comercializado a R$ 127.587. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,12% aos 112.696 pontos. E pesquisa de expectativas de vendas para o Dia dos Namorados da Associação Brasileira de Shopping Centers aponta uma estimativa de crescimento de 5,2% em comparação com o ano passado. E com isso, em todo o Brasil, o setor deve movimentar 4,6 bilhões de reais com as vendas durante o período de 6 a 12 de junho, próxima segunda-feira. Entre os presentes mais procurados para o público feminino estão perfumaria e cosméticos, chocolates, joalheria e também vestuário. Já para o público masculino estão vestuário, relógio e acessórios, perfumaria e artigos esportivos. 18 horas.
Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Organizações de jornalismo e de defesa da liberdade de imprensa cobraram hoje políticas efetivas de proteção de jornalistas e defensores de direitos humanos no Brasil. A data marca um ano dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Amazonas. Desde as mortes de Bruno e Dom, foram registrados 62 ataques contra jornalistas na Amazônia. Os dados são da organização Repórteres Sem Fronteiras. Os ataques incluem ameaças de morte, atentados a sedes de veículos e processos judiciais abusivos com decisões arbitrárias contra jornalistas. Em 13 casos houve agressão física. É preciso que esses crimes sejam investigados e os criminosos punidos. É preciso cobrar das autoridades. O país não pode tolerar a impunidade. E a sociedade tem o direito de ser informada de forma livre e independente. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Finalizamos aí mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.